todos e boas-vindas a todos e a todas, e agradecer a participação de cada um na nossa roda de conversa de ações interprofissionais em saúde para ampliar a prevenção da hanseníase através da detecção precoce. E para que a gente pudesse iniciar com chave de ouro essa nossa roda de conversa, eu convido todos vocês a participar de um processo de conexão. Você pode passar o slide, Brenda, por favor? Para que a gente consiga nos conhecermos e, assim, aproveitar o máximo dessa troca de experiências, né? Então, eu vou iniciar um pouco fazendo o processo da gente entender o projeto que foi possível tirar essa ação do papel e tornar ela uma realidade, né? Que é o projeto de pesquisa interprofissionais em educação, tecnologia e saúde, que é o PNEDUTS, que preza, né, que é um grupo que preza pelo interprofissionalismo, promovendo uma atividade de projetos de extensão e pesquisa que se utiliza de abordagens qualitativas com elementos da pedagogia de Paulo Freire e também com a fenomenologia de Merleau-Ponty. E dentro desse grande grupo, que é o PNEDUTS, hoje o subgrupo de ações interprofissionais de educação e saúde para ampliar a prevenção da hanseníase através da detecção precoce. Hoje ele promove essa roda de conversa para que a gente possa estar conversando aqui. Eu também gostaria de dizer a vocês que essa roda de conversa ela vai ser gravada para fins acadêmicos, sem nenhum fim lucrativo, e que ao final dessa roda de conversa haverá um termo de consentimento de uso de imagem no formulário pós-ação, que será enviado no e-mail de vocês e também disponibilizado aqui no chat ao decorrer do final da nossa roda de conversa. Então, continuando com esse processo de conexão, eu vou me apresentar, né, logo depois a gente apresentar o PNEDUTS. O meu nome é Benise Vitória, eu sou acadêmica de medicina do segundo semestre, sou aluna voluntária do subgrupo de hanseníase e vou participar com vocês aqui, mediando essa nossa conversa, nosso diálogo, junto com o João Vinícius, ou Vini. Oi, gente, boa noite a todos. Eu sou o João Vinícius, vocês me conhecem como Vini. É um prazer imenso receber vocês nesse processo de construção. Sou da turma 66, assim como a Benise. Além de nós dois, né, a gente também tem a Brenda, a Beatriz, a Carol, que estão aqui fazendo parte disso, o Vinícius e todos os outros integrantes do nosso projeto. A gente gostaria de salientar e agradecer a presença da professora Closeni, agradecer a presença da professora Clodes e de todos os outros que estão envolvidos nesse processo que vieram contribuir com seu grande conhecimento para a nossa roda. Então, caso o professor Nelson teve uma intercorrência familiar, então ele não vai poder estar conosco hoje, mas ele é nosso coordenador, é um professor doutor em educação, ele desenvolve esse projeto de pesquisa e coordena o nosso grupo há bastante tempo, e é bem engrandecedor a gente estar todo dia trabalhando e conhecendo e nos aprofundando e melhorando como profissionais e pessoas também para o futuro. A professora Closeni, caso ela esteja presente, se ela quiser se apresentar e falar um pouquinho, ela pode ficar à vontade. A professora Closeni está por aí? Bom, enquanto a professora Closeni chega, a gente gostaria de agradecer de novo a presença da professora Clodes Tavares, e se ela quiser dar umas palavrinhas para a gente sobre um pouco sobre ela, a trajetória dela, seria incrível. É uma professora Clodes, ela é referência em hanseníase, é membro voluntária no movimento de reintegração de pessoas atingidas pela hanseníase, a Mon Alagoas, e é muito incrível a gente poder ter essa presença dela aqui. Professora Clodes, se a senhora quiser falar algumas palavras. Estão conseguindo me ouvir todo mundo perfeitamente? Ok. Boa noite. Boa noite. É uma alegria grande estar aqui participando, né, com esse evento, um evento que todas as universidades públicas e privadas do Brasil deveriam
está realizando ações como vocês estão, que o professor Neudes e a professora Clausene, né, está se dedicando tanto a esse trabalho nas várias áreas da saúde coletiva, e ver jovens universitários, né, pesquisando, fazendo missão, refletindo os problemas da população excluída desse país, certo? É muito, muito sublime, certo? O profissional de saúde, ele além de ter competência técnica, ele precisa ter competência humana, certo? E essa competência humana, ela é demonstrada na medida em que se prioriza os problemas da exclusão social, certo? Daquele grupo de alta vulnerabilidades. Então, esse grupo de pesquisa está de parabéns, certo? De estar se dedicando, né, ao ensino, pesquisa e extensão de doenças que são negligenciadas no mundo do nosso país. Então, fico muito emocionada assim, de estar aqui com vocês, crescendo com vocês, certo? Muito obrigada. Obrigado pela contribuição, professora. Professora Closeni, eu vi que a senhora já entrou. Se a senhora quiser falar umas palavrinhas, se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, fica à vontade, tá? Professora Closeni. Boa noite. Eu que agradeço nesse momento mais uma vez. A minha trajetória ultimamente ela se resume, né, à minha parceria com o Pineduto, já tenho acho que uns 4 anos, né, Neudson? E a minha participação na atenção básica, né? E um pouco do que a Cláudia fala em relação ao estímulo de querer estar buscando fazer alguma coisa, realmente é o incômodo, né, pela situação que às vezes a gente encontra. Eu acho que assim é possível fazer alguma coisa, né, dentro desse contexto da hanseníase. Eu acho que assim basta que a gente tenha interesse, né? Porque se você olha, existem políticas, né? Existe investimentos, existem profissionais, né? Existem atualizações. Então, assim, o que determina a impossibilidade da gente mudar esse contexto, né? Talvez um pouco do que o grupo investe, né? A educação em saúde, eu acho que ela é essencial. A gente precisa pensar na atualização dos profissionais, dos agentes comunitários de saúde, né? Que eles estão, vamos dizer assim, na ponta desse processo, né? E automaticamente pensar em propostas que possam trazer melhores condições de vida para as pessoas, né? Propostas que possam pensar em estar fazendo rodas de conversa, empoderando a população. Então, eu acho que nisso o grupo, né, tem muito a contribuir, a gente tem muita coisa aí por fazer, né? Eu estou na atenção básica já há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos. Fui para a opção básica como opção, né? Tinha a necessidade de que algum professor da disciplina Saúde do Adulto se deslocasse para acompanhar práticas na atenção básica. E eu resolvi que poderia estar contribuindo, apesar de que eu gostava muito de clínica médica, né? Sempre gostei muito de clínica médica, passei praticamente mais de 30 anos dentro da clínica médica do Júlio Miller, mas naquele momento acho que foi uma boa escolha ter optado pela atenção básica. E
Na atenção básica, eu venho fazendo algumas coisas que eu considero assim, diferenciadas, né, mas que era necessário para o meu fazer pedagógico, para que eu pudesse mostrar para os meus alunos, que eram alunos da disciplina de enfermagem e saúde do adulto, que são alunos do primeiro contato, né, com o paciente fora do laboratório de técnicas, que era possível fazer uma atenção básica que fosse diferente, né, que era possível investir em propostas que o Ministério da Saúde aponta, né, que ele traz em programas, porque eu já participei de alguns momentos de discussão, por exemplo, da comunidade de práticas, e existem muitas experiências aí no Sistema Único de Saúde que dão certo, né? A gente pode citar algumas, vamos dizer assim, as mais conhecidas, uma em Curitibana, né? O Hiperdia de Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, né? O autocuidado apoiado no Paraná, em Curitiba. Então, assim, se essas estratégias elas dão certo em outros lugares, né, elas podem dar aqui, lógico que a gente tem que pensar que é um contexto, são diferentes, culturas diferentes, que elas vão precisar de ser adequadas, né? E assim eu fiz quando eu já trabalhei com escala de classificação de risco, né, nos moldes do que o Leonardo Savassi faz em Betim, em Minas Gerais, e assim, coisas que dão certo. Né? Então, assim, eu procurava usar dessa estratégia para planejar a visita, para conhecer a família, para fazer projeto terapêutico singular, e mais ultimamente eu estava trabalhando, né, à medida que eu ia implementando essas práticas, eu ia, vamos dizer assim, colocando o meu pé 2 passos um pouquinho mais adiante, né? E aí, nesse contexto, eu consegui fazer até mesmo autocuidado, né, apoiado, mas utilizando o quê? Pacientes com hipertensão, com diabetes, e estava me propondo, quando na época que começou a pandemia, a trabalhar com pacientes, né, de hanseníase que tivessem as comorbidades de hipertensão e diabetes. Então, acho que assim, quando a gente tem por objetivo acreditar naquilo que faz e buscar a melhor forma de fazer, acho que as coisas, a tendência sempre as coisas darem certo, né? E hoje, depois, lógico, do convite da professora Clóvis, da gente estar aí participando da hanseníase, eu tenho participado de muitos momentos, né? Sempre que, às vezes não dá para participar de tudo, porque são eventos que acontecem simultaneamente, né? Mas eu tenho participado de várias rodas de conversa, né? De várias discussões, e eu acho que uma das coisas que é possível de ser feita, né, e mudar o contexto atual da hanseníase é a gente investir na suspeição, né? A população ela precisa de ser empoderada, né? Ela precisa de ter mais conhecimento sobre a doença para que ela possa buscar, né, buscar opções de diagnóstico, de tratamento, antes, né, de que fique com sequelas, né, antes que adquira complicações tardias. Eu acho que, assim, a educação em saúde é uma estratégia viável, né, e eu acho que a gente pode fazer alguma coisa, né. Atrelado a isso, eu concordo com a Clóvis, quando ela fala que é preciso investir na formação. A formação precisa de estar sensibilizada, né, para essa necessidade de que os docentes destinem uma certa carga horária de teoria e de prática para estar discutindo isso, né? Eu cito muito como exemplo, é que eu posso falar da minha casa, né? Eu cito muito como exemplo a disciplina de saúde do adulto, que era uma disciplina de 128 horas de teoria, 352 horas de prática, e dentro dessa disciplina tem 30 horas para a saúde do adulto e do idoso, né? Onde a gente sabe que feito visitas técnicas e abordados algumas avaliações do idoso. Nem todas são abordadas, né? Mas Minimento e algumas outras ferramentas são ensinadas e colocadas, né, em práticas com os alunos. Então, assim, por que hanseníase não pode ter o mesmo espaço, né?
Eu acho que isso é Professora, eu questão. concordo realmente com a senhora. É muito incrível a sua fala. Eu acho que vai ser bastante incrível ao decorrer da nossa roda de conversa. Uma fala muito pontual, muito cirúrgica, e aí a gente continua dando seguimento. Daqui a pouco vai ser incrível ter de novo essa contribuição. Tudo bem, tá? Obrigado, tá, prof? Falou. Então, a última pessoa que a gente vai chamar para dar uma palhinha aqui para a gente é a médica, a médica Andréia Taborelli Teixeira. Muito incrível, ela já trabalha com hanseníase há muito tempo, ela tem bastante conhecimento e vai engrandecer a gente bastante nessa discussão. Se você quiser abrir o seu microfone, falar umas palavrinhas para a gente, fazer um resuminho sucinto da sua trajetória, seria incrível. Tá. Então, boa noite a todos. Eu sou Andréia Tomborelli. Eu não tenho tanta experiência ainda. Eu sou recém-formada, eu formei um pouquinho mais tarde, mas eu tenho aí uma trajetória como médica de 4 para 5 anos ainda. Então, assim, eu me formei na UFMT, na turma 46, foi em 2016 que eu terminei a graduação, 2015 e 2016, e eu tive o prazer de, durante a graduação, passar no ambulatório de hanseníase com o Dr. Cabral e com a doutora Luciana Neder. E eu gostei muito, né? Gostei bastante. E quando eu me formei, fiz a residência em Medicina de Família e Comunidade. Na residência, também pelo Júlio Miller, eu continuei nos ambulatórios do Dr. Cabral, da doutora Luciana. E no segundo ano de residência, eu assumi o PSF Guia, né? A unidade de saúde do Distrito da Guia. O Distrito da Guia é uma região com foco endêmico de hanseníase muito, muito grande, né? São famílias e famílias com hanseníase, pela história de migração mesmo das pessoas com hanseníase para o interior da capital, na época em que havia os hospitais, né? Onde se internavam as pessoas e existia toda aquela polêmica e a exclusão da sociedade das pessoas com hanseníase. E um dos locais que essa população se abrigou foi no Distrito da Guia. Então, aquilo é muito endêmico, é muito presente na comunidade. E chegando lá, havia um déficit de diagnóstico, porque na atenção básica nós temos muito problema com rotatividade de profissional, né? Que, infelizmente, as prefeituras, elas não priorizam o médico de família, né? Então, como não está tendo concurso, a prioridade não é muita qualificação, né? E também pela localidade do distrito, suas particularidades, né? Ser longe da capital também fica muito difícil do médico estabelecer vínculo ali naquele local. E então ficou um tempo a unidade sem diagnóstico de Hansen. E aí, quando eu cheguei, eu já tinha um olhar voltado para a hanseníase, eu me deparei com muitos e muitos, muitos pacientes. Foi um ano, eu devo ter feito 50, 60 diagnósticos de hanseníase, né? Então, algumas pessoas aceitam, outras não aceitam, e muitos iniciaram tratamento. E me deparando com tudo isso, ainda recém-formada, eu tive que correr atrás, né? De conhecimento, porque não adianta você diagnosticar. Quando você diagnostica, você tem que tratar. Né? E o tratamento não é muito fácil, né? Grande parte dos pacientes vão tratar, não vão ter nada, mas muitos vão ter reações, vão ter anemia, né? Entre outras reações mais graves, vão ter neurites, vão ter reações reversas, etc. Todas as reações da hanseníase. E eu pedi muita ajuda do Cícero, que é o coordenador da hanseníase, tanto no estado como na prefeitura, e ele me colocou em várias capacitações. Então, eu tive capacitação com vários mestres da Hansen, eu tive o prazer de passar com eles, Dr. Jaison, Dr. Cláudio Salgado, e outros, né, tantos outros, e aí eu fui para congresso de hanseníase 2 vezes, e eu fui estudando cada vez mais, fui chamada para ministrar curso na área junto com o Dr. Cláudio em Cuiabá, e isso eu fui ganhando conhecimento, né, tudo na prática, visando realmente a necessidade. E eu gosto muito de fazer hanseníase, eu acho que é transformador, né? É você mudar a história do paciente. É gratificante, mas é difícil, é difícil. Mas vamos lá. Então, tem aí 4 para 5 anos que eu trabalho e estudo a hanseníase. Como eu sou médica de família, eu não tenho como focar só na hanseníase. Então,
por mais que eu estudo, a gente acaba esquecendo muita coisa. E sempre que eu vou estudar de novo, eu me deparo com coisas novas e a gente sente assim que precisa de um profissional realmente só para hanseníase, porque é muito grande, né? É uma abordagem muito grande. Ela não é só uma doença infecciosa, ela mexe com toda a resposta imunológica do indivíduo. E é muito complexo, porque não é só a doença, é o estigma, é a parte psicológica, é a parte social, né? Então, é tudo muito complexo. Então, hanseníase realmente é uma especialização à parte. E eu tô em busca de ir para esse caminho. Vamos ver o que Deus prepara. Tá indo para isso daí. E tô aqui para contribuir, né? O pessoal fala que eu sou referência em hanseníase. Não sou, não, sou curiosa. Eu ainda conto muito com a ajuda do Dr. Cabral, que mesmo distante, aí afastado pela pandemia, sempre me ajuda. Dr. Jaison, Dr. Cláudio, doutora Liane de Várzea Grande, tem vários outros colegas num grupo de WhatsApp que a gente tem, e eu sempre peço socorro para eles. Então, ser curioso é muito bom, sabe? Você sempre aprende um pouquinho mais, né? Que às vezes tem os médicos que a gente brinca que é o au-au, né? O au oftalmo, o au cardio, o au rancenólogo, e acaba que você não compreende muito. Onde você busca estudar um pouquinho de cada coisa é muito bom. Mas a medicina está muito complexa, né? Cada dia mais difícil. Então, realmente a hanseníase precisa, tanto o médico da ponta, ele tem que saber, mas também tem que ter estudiosos à parte, porque é uma doença muito complexa. E ainda muito negligenciada, né? Que é doença ainda de país pobre, então não tem muito investimento. Então a gente precisa de gente nova, gente fresca, com garra, com vontade, para pesquisar, fazer estudo, buscar esse investimento dentro da hanseníase. Precisa muito, muito mesmo. E eu fico contente quando os alunos se interessam, porque são vocês que vão fazer a diferença para essa população, que infelizmente está abandonada e negligenciada. Ainda hoje, né? Muito triste, mas ainda hoje é assim. Mesmo sendo uma doença de extrema prevalência e, né, todas as comorbidades que ela gera, ainda negligenciada. Então, se animem, gostem, busquem aí bastante força e vamos fazer estudo, investigar, pesquisar, né, bola para frente para mudar a realidade da população, que é a população Sim. mais simples mesmo, né? Eles que precisam mais. Uma incrível trajetória, professora. Muito obrigada pela contribuição. Eu queria agradecer a Imagina. presença de todos os discentes, a comunidade externa, nos discentes em especial, em nome da nossa aluna, representante do Projeto Hans, nossa aluna líder, Késia, e também em nome da nossa vice-líder do PNEDUTS, Amanda. Muito incrível a presença de vocês aqui, eu sei que vai ser uma contribuição incrível. Nesse momento, quem puder abrir a câmera, né, falar o nome, a idade, ou alguma coisa do gênero, conforme a gente for iniciando a discussão, vai ser incrível, tá, gente? Chegar, falar, oi, meu nome é fulano de tal, eu sou da turma tal, seria incrível. As Oi, demais pessoas... Vinícius, desculpa. Muito A obrigado. doutora Clodes está com a mão levantada? Ela quer falar alguma coisa? Sim, já iria falar agora. Obrigado. Porque eu não tinha entendido que tinha que começar falando um pouco da trajetória, né? Mas a minha, como eu tenho muitos anos de profissão, a minha trajetória não ia ser muito demorada, né? Mas, assim, dizer que eu comecei na atenção básica, né? Numa época que não era estratégia, né? Era unidade por demanda, né? E saí da universidade sem conhecimento sobre hanseníase, certo? Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro curso, é que eu pensei assim, poxa, quantas pessoas passaram na minha unidade que tinham lesões sugestivas de hanseníase e eu não pensei em hanseníase. Então, depois desse treinamento, foi o diferencial na minha vida. Mesmo trabalhando em unidade de saúde, a gente trabalha com tudo, né? Mas a partir desse treinamento teórico prático, de 40 horas, eu comecei a entender, priorizar e me sensibilizar com a causa da hanseníase. Então, eu fico lembrando que, na minha dissertação de mestrado, eu
escolhi estudar hanseníase, uma análise de 27 anos do Ceará, e com essa dissertação mostrou muitos caminhos, assim, foi o primeiro trabalho do Ceará e que mostrou, com certeza, muitos caminhos para um planejamento. E no ano de 2001, no ano de 2000, o Ministério da Saúde, em janeiro de 2000, publica a nova operacional básica, NOAS, colocando a hanseníase como um dos eixos da atenção básica. Porque, como nós sabemos, hanseníase, as políticas públicas de hanseníase veio da internação compulsória, depois veio para as unidades dispensariais, depois veio para uma unidade para cada 50 mil habitantes, e aí, quando em 2000 foi colocada a hanseníase na atenção primária, eu sou muito otimista, né, desde jovem, e vou continuar sendo otimista, e eu dizer, pronto, agora a gente vai conseguir realmente fazer detecção precoce, na medida que todas as unidades básicas desse país, sendo estratégia da família ou não, essas unidades vão ter realmente condições de fazer diagnóstico precoce, de fazer vigilância epidemiológica dos contatos. E, para minha tristeza, isso não aconteceu de verdade. No papel, o Ministério da Saúde informava 80% da atenção básica estão com o programa, com as ações de hanseníase implantado. Quando a gente ia fazer supervisão, não era isso. Não era, inclusive a gente fez pesquisa, até publicamos, né, a gente chegou à conclusão que era uma descentralização disfarçada, que a maioria dos casos ainda eram diagnosticados nas referências, no máximo, a atenção primária fazia a medicação supervisionada, certo? Isso a gente percebeu exatamente em 2005, certo? A NOAS foi de 2000, janeiro de 2002, final de 2005 a gente fez essa pesquisa e a gente viu que, pelo menos no estado do Ceará, naquela época, estava assim. E, vindo para Alagoas, encontrei a mesma problemática, certo? Da atenção primária, não está preparado para fazer a suspeição, nem diagnóstico, nem avaliação neurofuncional, nem prevenção de capacidades, né? Então, eu estava ouvindo uma fala de uma pessoa que é do Morran, de Tocantins, que é profissional de saúde e também é pessoa afetada pela hanseníase, ela colocando os desafios, né, de tantas coisas que as pessoas afetadas pela hanseníase precisam numa rede de cuidados, né? Então, a minha trajetória começou da atenção básica, fui trabalhar em centro de treinamento, depois fui para o Ministério da Saúde, depois fui para o hospital, voltei, vim para Alagoas, aí vim trabalhar na unidade de saúde, depois coordenar hanseníase em Alagoas, depois lá no Ceará, fui para o mestrado, depois para o doutorado, era sempre doenças transmissíveis, que eu abracei depois, que eu comecei na saúde da mulher, mas depois comecei a me dedicar a doenças negligenciadas, e com grande ênfase na hanseníase, na academia e nos serviços, né? Então, criamos essa rede, e no final de 2005, no Simpósio Brasileiro de Hansenologia em São Paulo, essa rede nacional, rede universitária nacional, e depois, em 2017, começamos a trabalhar as redes estaduais, agora já estamos tentando buscar as micro-redes, descentralizar as questões da hanseníase. Estamos aí com o Plano de Ação Global 2021-2030 da OMS, certo? Então, a gente continuar esperando a demanda espontânea, nós não vamos mudar esse quadro nunca. Sem vacina, sem a ciência, né, deixada de lado, sem prioridade.
É Obrigada. importante a gente agir nesse momento, né? A gente queria fazer nesse momento breves apresentações, a gente tem uma presença muito importante, a professora Aline da Unemate está aqui com a gente participando, então a gente não poderia, nesse momento, deixar de abrir esse espaço para ela fazer uma breve apresentação sobre ela. Professora, a senhora quer dar umas palavrinhas para a gente, rapidinho? Olá, boa noite. Satisfação de estar aqui com vocês nesse grupo, aprendendo um pouco mais de hanseníase, né? Eu sou egressa aí da UFMT, do curso de enfermagem, eu me formei em 2005, aí eu vim para Cáceres, né, da onde a minha família, né, vive, e aí em 2006 eu passei no concurso da Unemate para professora, então eu estou na Unemate desde 2006. A minha aproximação da hanseníase aconteceu no mestrado, que eu recebi o convite, né, para entregar um grupo de pesquisa da professora Eliane Guinotti, e aí eu desenvolvi um trabalho com ela no meu mestrado, trabalhando a sazonalidade da incidência de hanseníase no Brasil. E aí a gente fez um contexto trabalhando os aspectos das ciências ambientais. Aí eu trabalhei com as variantes de bioma e clima. Então, foi bastante interessante, a gente trabalhou com dados secundários, aí eu concluí o meu mestrado em 2015, que na verdade eu entrei em 2013 e concluí em 2015, né? E aí, recentemente, eu recebi o convite, né, com o professor Neudes, para estar participando desse grupo com o aspecto da interprofissionalidade. Tá certo? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Agradeço imensamente a presença das nossas professoras nessa ação de hoje e todos a vocês, né? Eu quero, então, a gente dar o encerramento à nossa pré-ação e já iniciar, sem mais delongas, a nossa ação, dizendo um pouco sobre o que traz a gente aqui, né? Que é a hanseníase, que é uma doença transmitida pela Mycobacterium leprae, através das vias aéreas superiores de uma pessoa doente sem tratamento para outra, né? E como a médica, a doutora Andréia, já trouxe para a gente, ela causa muitas incapacidades se não tratadas, e sendo que ela já é uma doença que tem cura, tem tratamento gratuito pelo SUS, mas basta que nós tenhamos um olhar mais atencioso para essa doença, para que ela tenha realmente resultados benéficos para os pacientes que acabam tendo contágio com a hanseníase. E é dizendo isso que eu trago um questionamento para vocês, de se vocês conhecem alguma pessoa, né, seja um amigo, seja um familiar, que já teve hanseníase, que está com hanseníase, e eu queria ouvir vocês, né? Então eu peço que abram as câmeras, digam o seu nome e tragam esse relato para a gente, se há realmente alguém conhecido, próximo ou não, e como que foi a trajetória dessa pessoa, se você conhece também. Então, seria muito interessante a gente começar, para a gente dar uma mecânica bem legal, que os nossos alunos, discentes da universidade, falassem um pouco sobre isso, né, se eles conhecem, se eles tiveram contato, e depois a gente abriria para as pessoas que têm mais experiência já nesse processo de tratamento, nesse processo de diagnóstico. Então, se inicialmente os alunos quisessem dar um oi, puder falar. Bom, então, assim, como eu sou aluna, né, e tenho contato, eu acho que eu posso já dar o início para que a gente não fique tão acanhado assim, né, e realmente tenha esses relatos. Eu já tive contato com pessoas com hanseníase por vínculo com a UFMT mesmo, e essas pessoas me relatam muitas vezes que o avançar das incapacidades que elas possuem atualmente realmente é pela falta daquele olhar precoce, né, para a doença. Então, essa visão da percepção de não negligenciar a hanseníase, não ter esse diagnóstico, achar que é hanseníase primeiro, né? Sempre acha que são outras doenças que são incluídas ali.
Então, é isso que eu escuto muito das pessoas que têm hanseníase, dos pacientes que eu já ouvi que têm hanseníase hoje. Esse é o meu relato como aluna. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu estou na conta da minha turma, mas eu sou o Dalton. E eu queria relatar também. Eu não conheço, assim, em particular, amigos e tal, parentes. Mas, ano passado, eu comecei a acompanhar aqui em Várzea Grande, no postão, uma dermato. E ela trabalhava com hanseníase. Ela diagnosticava hanseníase aqui no postão de Várzea Grande. E antes de ir lá, né, eu fui lá por causa de acne, uma coisa totalmente aleatória. E antes de ir lá, eu nunca tinha visto, achava que não era tantas pessoas assim, sabe? Realmente eu nunca tinha encontrado alguém diagnosticado, nem no Júlio Miller, nem em qualquer outro lugar que eu tenha feito prática. E quando eu cheguei lá no postão, gente, no primeiro dia foram 16 pessoas consultar. Muita gente mesmo. Então, isso. Ah, meu computador não tá bom com a câmera. Desculpa. Eu vou entrar com outro e-mail depois. Então, quando eu cheguei lá e vi essas 16 pessoas, e praticamente todos não tinham sequelas, como a gente via nos livros, sabe? Ah, dedo, mão caída, ou mão em garra. A gente não tinha essas coisas, sabe? Era coisa, o diagnóstico era muito mais sensível, assim, era muito mais no olho mesmo, sabe? Tátil, você fazer o exame bem cuidadoso e encontrar, né? Fazer o diagnóstico. Então, aí eu comecei a perceber que é uma coisa muito comum mesmo onde a gente vive, muito comum aqui em Várzea Grande, Cuiabá, e aí eu comecei a mudar, né, a minha visão sobre essa doença. E também comecei a mudar também a visão que eu tinha sobre as sequelas e sobre como é o andamento dessa doença, né? Vi que o diagnóstico precoce é muito, muito importante na vida das pessoas, na saúde pública, na economia da cidade, na economia de saúde, no prognóstico do paciente, na saúde mental do paciente. Tudo isso envolve, né, o diagnóstico precoce da hanseníase. Então, essa é a minha visão. Algum aluno mais que queira relatar? Aqui é um espaço de conexão, de interlocução de experiências. Acredito que não, então. Eu queria, então, direcionar a fala e agradecer a presença também da enfermeira Juliana, que assim como a doutora Andréia nos acolhe no PSF da guia, eu queria direcionar a fala dela para eu trazer um pouco tanto da trajetória dela, brevemente, quanto da experiência com contato com pacientes com hanseníase. Juliana, por favor. Tudo bem? Boa noite. Eu sou formada pela faculdade da Unic, né? Formei em 2009 e vim trabalhar na unidade de saúde do Distrito da Guia, né? E lá estou eu até hoje. E em 2015, né, que a doutora Andréia foi para nossa unidade, ela... Oi, melhorou o áudio? Melhorou? Tá Tá um pouco baixo, mas a gente consegue ouvir. Tá, então vamos lá. Aí, assim que a doutora Andréia começou a trabalhar na unidade, e é muito bacana quando a gente tem um profissional que se empenha e quer um melhor para a comunidade, e nós duas começamos um trabalho muito bacana lá na unidade, porque a gente tem um vínculo. Oi. Travou um pouquinho a sua fala nos últimos 30 segundos. Você pode dizer de novo? Obrigado. Peraí. Deixa eu ir mais perto do roteador, que eu moro no sítio. Peraí. Então, aí, quando a doutora Andréia começou a trabalhar na unidade, e ela demonstrou esse interesse, toda a equipe abraçou a causa. Agente de saúde, técnico, odontologia, todo mundo na hanseníase, e a gente começou a se capacitar. Eu e a Andréia indo em curso e levando a teoria que a gente aprendia para a unidade de saúde, treinando os agentes de saúde para esse olhar, né, em especial. E foi tão bacana, gente, que
agente de saúde ia para a visita e trazia caso para nós. Eles mesmos, olha, acho que fulano está com hanseníase, eu olhei, tá, o pé está assim, assim, assim. Então, a própria equipe, a odontologia ia fazer algum tratamento odontológico e passava para a gente, Juliana, acho que tal fulano está com hanseníase. E quando a gente... E aí, para vocês terem uma ideia, nós começamos com o de casa, a diagnosticar. Falei, vamos examinar todo mundo da unidade de saúde. Metade da unidade de saúde estava com hanseníase, dos funcionários. Então, porque os funcionários são todos daqui do distrito mesmo, a família deles moram aqui. Então, assim, muitos funcionários, e a gente conviveu com a luta diária deles, com o sofrimento, o estigma, em questão de visita domiciliar, e era muito gostoso, porque cada diagnóstico que a gente fechava era um chorando. E aí, cada hora um chorava, quando entrava na sala, o outro para o próximo avaliação, fechava o diagnóstico também. E aí a gente montou um grupo, o grupo das hanseníase, porque uma dava apoio para a outra, dos funcionários, né? E aí, a Andrea ficou um tempo aqui, depois ela foi para uma unidade de Cuiabá, e ela começou a fechar diagnóstico lá também. E aí, deu para a secretaria notar que não era a questão da guia só em si, mas também do profissional, do interesse do profissional, que lá para a unidade onde ela foi, não tinha muito diagnóstico, e quando ela foi para lá, começou a ter. Então, assim, é uma doença negligenciada em todo o município nosso, um pouco pela falta de interesse também dos profissionais, né? Porque hanseníase é difícil, não é fácil. É difícil, assim, no começo, mas depois você vai criando um jeitinho e vai tendo mais prática. Mas não é uma doença que as pessoas gostam de diagnosticar, porque não é uma doença que o paciente também queira ter. Mas é uma experiência muito boa a gente poder mudar esse rumo da vida do paciente, de ter uma sequela, de ter uma condição de vida melhor, né? Convido vocês todos, se quiserem vir aqui na guia, fazer prática, estão todos convidados. Professora Cláudia, a senhora levantou a mãozinha. Não, eu já, é porque eu não tinha retirado. Então, Patrícia, gostaria de falar? Boa noite, gente. É mais um relato também, e até casa um pouco com o que a Juliana comentou. É que eu sou do interior do estado, de uma cidade chamada Novo Mundo, e lá aconteceu a mesma coisa, sabe? Um profissional de saúde estava contaminado dentro da unidade, tinha hanseníase, e essa pessoa não sabia. Então, se passaram vários anos, né, com esse profissional ali dentro da unidade, sem receber tratamento, e ele foi contaminando outros profissionais de saúde. E daí, quando eles perceberam, além desses profissionais estarem contaminados, a família deles também estava. Então, a minha quem trabalhava como técnica de enfermagem, né, foi fazer exame, levou a gente para fazer exame, sabe? Porque todo mundo ficou com medo de estar contaminado. E, assim, os filhos dos profissionais também pegaram. Então, muita gente, assim, de uma vez começou a receber tratamento para hanseníase por causa dessa falta de diagnóstico precoce, né, da falta de atenção relacionada aos sinais e sintomas das patologias, né? É só isso mesmo. Obrigada, Amanda. Me ouvem? Estão me ouvindo, né? Perfeito. Eu queria só contribuir também como relato de aluna. Eu sou aluna de estudante de medicina da UFMT e eu tô aqui no Mato Grosso, né, por conta dos meus estudos, porém eu sou do Espírito Santo. E lá ainda no Espírito Santo, onde eu nasci, minha família é toda de lá, eu já sabia, por conta mesmo de estudos, pré-vestibular naquela época lá,
eu já tinha um pouco de noção desses casos um pouco mais endêmicos de hanseníase no Mato Grosso, né? Eu não sabia muito de Cuiabá, mas eu sabia um pouco da relevância para o Mato Grosso. E quando eu cheguei aqui, e eu então ia me deparar com o curso de medicina, sabia que eu ia ter contato com patologias e tudo mais, eu pensei, nossa, eu acho que a patologia que eu mais vou ter contato deve ser a hanseníase, por conta da estatística. E o meu relato aqui hoje é que eu não vivo muito isso na prática na medicina, não tenho muito esse contato com pacientes hansênicos, no caso aqui em Cuiabá, que é onde eu estudo, e as UBS daqui que eu tenho contato também. Já fui na guia em alguns projetos e tal, mas não muito específicos, nem muitas vezes. E o meu único contato, de fato, totalmente esporádico com um paciente com hanseníase foi numa enfermaria no Júlio Miller, onde eu estava tendo meu terceiro semestre, estava começando semiologia. Então, orientada pela minha preceptora, a gente foi até especificamente esse paciente, onde ela queria mostrar ali na prática a semiologia desse paciente hansênico para a gente, ela palpou o nervo e tudo mais. E fora isso, a gente, na prática mesmo, enquanto estudante, a gente não teve nenhum contato ainda com outros pacientes. O que me choca, isso é bem sincero para vocês, e até mesmo eu, atualmente, como vice-líder do projeto Pinedut, sendo orientada pelo professor Dr. Neudson, quando a gente surgiu com essa vontade, o professor trouxe, uniu com a professora doutora Clóvis também, tudo mais, eu fiquei extremamente, assim, animada com o projeto, porque eu sabia que ia ser uma grande oportunidade. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que uma das nossas ações que a gente faz enquanto grupo hanseníase são atualizações quinzenais, semanais, por aí vai. E uma das falas que me chamou muita atenção foi quando a professora Clóvis abordou para a gente de que não dá para ser médico, sair médico formado no Mato Grosso sem saber lidar com o caso de hanseníase. E eu falei, meu Deus, na faculdade eu não vi praticamente nada de prática disso ainda, entendeu? Ainda bem que eu estou no projeto, ainda bem que tem pessoas aqui dispostas a aprender e principalmente a ensinar. E aqui com vocês hoje, compartilhar relatos, né? Por exemplo, a doutora Andréia abordou extremamente, assim, motivacional isso, sabe? Saber que ela vai atrás até hoje, ela faz ação na UBS dela desde que ela começou. Então, esse momento que para mim, embora eu não tenha tido muito contato ainda, talvez vou ter mais no UBS aí durante a faculdade, visto que eu estou indo para o meio do curso, mas o que eu tenho hoje, com certeza, assim, de conhecimento é o que o grupo está dando e acredito que isso ajuda muito, enquanto estudante, para os outros alunos também que fazem parte do grupo, de ter esse conhecimento, né, e principalmente essa experiência com vocês aqui agora, de compartilhar. Isso é isso. Professora Cláudia, a senhora ainda está com a mãozinha levantada, quer falar agora? Porque está aparecendo aqui, aí não sei. O que eu queria colocar é exatamente em cima das falas, né? Da Amanda, do outro jovem, que eu não estou lembrando do nome, né? Dessa deficiência que se tem na formação, né? Hoje eu estava colocando uma pergunta na Rede Universitária Nacional para o enfrentamento da hanseníase, uma pergunta assim bem ousada. Era assim, docentes da Reuna Hans, que tem muitos lá na Rede Nacional, como nós estamos formando os nossos atores para o enfrentamento da hanseníase? Os autores são exatamente os futuros profissionais de saúde, né? Então, o que já saíram, que saíram com muitas lacunas, a gestão precisa dar conta, seja na atenção primária, secundária e terciária. Mas, nesse momento, nós temos 10 anos para lutar pela a meta da OMS que é usada, que é erradicação da hanseníase, que sem vacina eu não acredito que a gente consiga erradicar, porque erradicar é acabar mesmo, né? Que é diferente da eliminação da meta da OMS, que era uma redução dos casos, para menos de um caso para cada 10 mil habitantes na prevalência. Mas a proposta da ação global 2021-2030 é bem ousada, né? É erradicação da hanseníase, né? Então,
Vocês sabem que há poucos dias, um pesquisador da Fiocruz conseguiu fechar um teste diagnóstico. Vocês viram? Viram falar sobre isso? Então, era uma coisa que eu sempre questionava, né? Tem teste para tudo, né? Até para o Covid que começou em 2000 e quando? 2020, né? A gente tem, graças a Deus, teve teste, teve vacina, certo? E a hanseníase, com a doença milenar, quantas lacunas nós temos, né? Então, quando eu soube desse teste molecular, né? Teste rápido para hanseníase, eu confesso que eu dei pulos de alegria, certo? Porque sabemos das dificuldades que é diagnosticar hanseníase, certo? Nas suas formas iniciais. Então, eu confesso que eu esperava que o estado mais hiperendêmico do Brasil, né, que é o estado de Mato Grosso, que os dados de 2019, porque 2020 teve uma queda, essa queda é pandemia, é endemia oculta, mas os dados até 2019, o Mato Grosso tinha para cada 100 mil pessoas o risco de adoecimento em 159 pessoas. Isso é uma taxa altíssima, certo? A média do Brasil é em torno de 12 para cada 100 mil habitantes, né? E o Mato Grosso 155 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então, é quase uma epidemia, gente. Só não é uma epidemia porque esse bacilo é de multiplicação lenta e tem um longo período de incubação. Mas, segundo os parâmetros da OMS, acima de 40 por 100 mil habitantes é um indicador altíssimo, que aí não é mais uma endemia, que nós sabemos que a hanseníase tem um comportamento de endemia, que são aqueles casos naturalmente esperados. Só que nós temos muitos municípios brasileiros que têm indicador de uma hiperendemia. E no caso do estado de Mato Grosso, a média dos casos de Mato Grosso é de hiperendemia, né? Então, inclusive, pelo relato que Juliana, né, que eu tive o maior prazer de conhecê-la, de ver o trabalho lindo que ela faz, né, aí na sua unidade, junto com a Andréa e o restante da equipe, ela fala assim, de ter muitos agentes comunitários e outros profissionais adoecendo, certo? A gente tem capitais brasileiras que os profissionais estão adoecendo muito, mas eles estão adoecendo não é porque estão se infectando na unidade, não. Eles estão se infectando nas suas residências, nas suas comunidades, certo? Não é na unidade de saúde. Então, na medida em que a doença não é priorizada, certo? De ter um trabalho de busca ativa, então, o que vai chegar nas unidades é a demanda espontânea. E a gente não vai mudar nunca essa realidade se continuar com demanda espontânea, mesmo antes da pandemia, certo? A gente vê pelos resultados do diagnóstico do Brasil, que formas iniciais ínfima, grau de incapacidade 1 e 2 é alta, então uma pessoa afetada pela hanseníase, para ele vir ter uma sequela, há uma mediana de 8 anos depois que ele polariza, certo? Então, assim, ter esse momento é muito importante para a gente estar refletindo todas essas questões, certo? Por isso que a rede tem representação das várias áreas, inclusive da gestão, certo? Porque unidos seremos fortes. Então, a rede é isso. E dentro da rede tem isso que está acontecendo agora com vocês, com a gente, que é a questão de priorizar o ensino teórico-prático, a pesquisa e a extensão,
Se cada universidade, cada centro universitário de cada faculdade desse país tiver docentes com compromisso de estar sensibilizando discentes, a gente vai sim ter um impacto dessa endemia no nosso país. Sou otimista. Concordo, professora. Se a senhora puder baixar a mão, obrigado. Só para a gente ter um controlezinho aqui das mãozinhas. A Andréia, se você quiser dar uma palavrinha. Depois, tem uma moça pelo Morran Cuiabá. Ela levantou a mão, não sei se ela ainda vai querer falar, mas se ela quiser, a gente pode finalizar nela e ir para o próximo tópico, tá? Andréia, desculpa, se você quiser falar agora, fica à vontade. Andréia, a gente não está te ouvindo, acho que você não ligou o microfone. Agora liguei, desculpa. Estava falando que, apesar de Mato Grosso ser o estado mais endêmico, o investimento em hanseníase, ele é muito aquém do que a gente precisa, né? Então, nós temos o Sermac, que não consegue manter um médico hansenólogo para o estado como referência, porque não ajusta o salário, na verdade. Então, médico nenhum quer ficar, porque o salário é muito baixo. Eles não incentivam um profissional a ficar lá, tem que remunerar, né? Um profissional especializado, ele quer uma remuneração para uma pessoa que tem uma especialização. Você não vai pagar para um neurocientista com mestrado, mesmo que você paga para um recém-formado. Isso é uma coisa lógica. A pessoa investiu anos da sua carreira naquilo dali, né? Então, ela precisa de uma remuneração aquém da qualidade técnica dela, assim é para tudo. Mas, infelizmente, o Estado ele não tem essa visão. Então, não tem ninguém. Hoje, parece que contrataram agora uma médica, mas eles contratam, geralmente o médico não fica muito tempo, né? Por conta disso. No município não é diferente, a realidade é a mesma. E o Sermac está totalmente desmontado para hanseníase, apesar de ter bons profissionais. Eu fiquei sabendo que o ortopedista que fazia descompressão de nervo lá em membros superiores saiu porque não tinha como ele continuar trabalhando, não tinha estrutura, não tinha demanda, e ele foi fazer outra coisa. E então, assim, tá muito jogado mesmo, né? Tá muito jogado. É muito triste, né? É uma realidade muito triste. Tinha que ter mais investimento, tanto, assim, sempre teve treinamentos pela Down, ajudava bastante, tem o pessoal agora esqueci o nome, que agora tá dando os treinamentos da Aliança contra da hanseníase, né? E que está assumindo agora também, tem o pessoal da Morran, mas era a DAO basicamente que financiava mais os treinamentos, a OPAS, né? Mas assim, pelo próprio estado e pelo próprio município, isso fica muito baixo, ainda precisa de melhorar muito, né? Tinha que ter um incentivo, tinha que ter mais, assim, capacitação é complicado. O que eu vejo? Eu vejo que o que precisa é ter um especialista que faça o que o Cícero faz, né? Então, o Cícero é enfermeiro, assim, ele trabalha na hanseníase tanto no estado quanto no município há anos. Então, quando a pessoa tem uma dúvida, precisa de ajuda para fechar um diagnóstico, ele vai para ajudar, né? Então, precisa se investir nisso. Em vez do médico do PSF referenciar para uma atenção secundária em hanseníase, porque ele não se sente capacitado, né, para fechar um diagnóstico, que isso acontece muito, esse especialista, esse médico, conseguir ir até a unidade dessa pessoa, o médico acompanhar o seu paciente, para ele poder ficar craque naquilo. O que a gente precisa é que todo médico da ponta esteja muito vívido na memória, mas para isso precisa de investimento, não é verdade? Precisa de investimento, precisa de sensibilização, treinamento da equipe, né? Então, isso ainda é muito complicado, é muito difícil. Os pacientes sentem muito isso e a gente sente muito. E, assim, esse movimento da hanseníase, onde a gente traz pessoas mais jovens, é importante. Né? São poucas as pessoas que ficam para a hanseníase, porque é uma bomba relógio, a verdade é essa, o paciente de Hansen é uma bombinha relógio, né? Ele está tomando um medicamento
que está matando o micro-organismo, mas ele pode ter pioras durante o tratamento, mesmo que o tratamento esteja erradicando a doença, ele tem pioras, porque ele tem neurite, ele tem reações, o remédio faz mal, o tratamento é muito longo, existe um preconceito, a parte psicológica, e não é todo mundo que tem a destreza de lidar e a sensibilidade de lidar com tudo isso. E outra coisa que acontece muito, que é o que a doutora Clodes estava falando, que é o diagnóstico tardio, né? Que é quando a pessoa procura já com sinais e sintomas muito clássicos da hanseníase. Isso é um diagnóstico tardio. O diagnóstico precoce é quando o clínico ele tem um olhar voltado para a hanseníase, ele pesquisa a história patológica e ele está sempre procurando mancha e nervo. Que é aí que você pega os casos iniciais, é o seu olhar, né? É você buscar aí, sabendo que a população tem, sabendo que tem caso, que é endêmico, que tem que fazer o diagnóstico precoce, tem que ter esse olhar. E aí que você faz diagnóstico de pessoas que nem imaginam, né? A gente faz muito diagnóstico assim, começa a olhar, vai examinar. Eu tenho o hábito de mandar a pessoa virar a cabeça, dar uma olhadinha no pé, já palpa os nervos durante o exame clínico, sempre dá uma olhadinha. E tem que ter tempo, que é outra coisa que a hanseníase demanda, tempo. E aí, hoje, a medicina, ela está voltada para a produtividade, certo? Então, tanto a prefeitura, quanto o estado, quanto o teu consultório particular, quanto o teu plano de saúde, ele quer volume, quantidade. E isso é muito complicado, porque quando você trabalha com hanseníase, não dá para você atender volume. Tem que ter tempo, né? E esse ter o tempo também é difícil. Eu atendo no consultório particular aos sábados, e geralmente, quando eu tenho um paciente que é suspeita de Hansen, que eu vou examinar, eu demoro muito, eu atraso toda a agenda. Então, quem tá lá esperando fica bravo, é complicado de lidar com tudo isso. Mas vai fazer o quê? Faz parte, né? E aí não é todo médico que tem esse olhar de ter o tempo, né? De querer ter o tempo. É complicado. A medicina, ela avançou muito, mas ao mesmo tempo ela ficou muito mecanizada, né? E isso atrapalha muito o olhar do médico, né? Se você atender só 4 pacientes num período, você pode ser chamado, o que está acontecendo? Você não está trabalhando, né? Atendeu só 4, mas não é assim. Às vezes você atende 4 e é 1 hora cada paciente, que você vai conversar, você vai fazer o diagnóstico, você vai explicar para a pessoa o que é, como que transmite, que remédio que ela vai tomar, os efeitos colaterais que esses remédios podem dar. Nossa, assim, é muita coisa, muita dúvida, e o paciente sai de lá sem entender nada do que você falou, porque ele está emocionado com o diagnóstico. Aí ele volta, você tem que orientar tudo de novo. Então, realmente, é um desafio. E o que falta é investimento. E esse investimento, ele só vai vir quando a gente cobrar. Não adianta esperar do governo, do prefeito, do secretário de saúde, assim, ficar esperando deles. Porque existe muita política, muita reunião, muita discussão e pouca ação, né? E aí são as pessoas que têm que cobrar. Só um minutinho. A moça que tá... Isso, obrigado. Já desligou o microfone. Desculpa, pode continuar. Né? Somos nós, os pacientes, e aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, é que precisa cobrar, correr atrás, né? E pedir para que os próximos tenham um atendimento melhor. Então, tudo depende da comunidade, da população, das reivindicações. Levar isso e realmente cobrar e exigir. Porque se não for por esse caminho, eu não vejo, assim, melhora, sabe? Infelizmente, né? É isso. Ok, obrigado. Obrigado, Andréia. Gente, eu tenho uma dificuldade com nomes. Se eu trocar o nome de alguém, já peço desculpas, tá? Tem uma moça que está pelo Muram Cuiabá, se ela quiser se apresentar um pouco, falar seu nome. Depois a gente vai passar para a enfermeira Juliana e a gente vai partir para o próximo tópico, tá, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Gisele, eu sou paciente de hanseníase também. Atualmente, hoje, eu faço acompanhamento com a doutora Andréia, lá na guia. E eu também represento o Morhan aqui em Cuiabá. E além disso, eu também estudo fisioterapia. E tudo isso que a doutora Andréia colocou, né, sobre SERMAC, eu vivo isso como paciente. É uma falta,
mesmo, total para nós. E eu quero colocar, assim, o serviço da fisioterapia, né, dando ênfase em relação à hanseníase, que a fisioterapia, nós trabalhamos diretamente com o movimento. E como é uma doença, a hanseníase dermatoneurológica, ela afeta total a vida dessa pessoa afetada pela hanseníase. Então, o profissional que trabalha com a fisioterapia, ele precisa estar sempre atento. O paciente tem outras patologias para ele chegar, geralmente, na fisioterapia. Isso é claro, ele não vai na fisioterapia como ele vai numa consulta para fazer um check-up. Ninguém vai na fisioterapia fazer check-up. Mas nós temos que estar com o olhar atento. Porque se o paciente está com uma dor no nervo ulnar, do nada, e aí a gente sabe que o problema dele é outra coisa, então você tem que estar atento. Por que ele está sentindo essa dor? Observar, ele está com uma mancha? Não. Mas a gente precisa estar sempre atento a tudo. Aí também tem a questão quando o paciente está com neurite, o que nós vamos fazer para melhorar a condição da vida daquela pessoa, porque primeiro, nós que trabalhamos com movimento, a nossa tendência, quando vê o paciente com ADM diminuída, a nossa tendência sempre é querer tratar essa ADM para fazer ele voltar às suas funções normais. Só que se tratando de hanseníase, quando ele está com neurite, a gente não faz isso. A gente só manda ele ficar quieto e fazer repouso neural para não afetar. Então, o profissional de fisioterapia, ele tem que trabalhar com hanseníase, ele precisa saber trabalhar com hanseníase, e hoje eu vivo uma dificuldade dentro das universidades, porque não se fala em hanseníase dentro das faculdades de fisioterapia, é muito difícil. Quando se fala, fala na parte da dermato, e a gente sabe que é mais neurológica do que a dermato. Então, assim, eu gostaria de falar muito da fisioterapia, só que eu sei que o tempo não dá, não nos permite, mas a gente pode colocar a gente pode até convidar o Ricardo da Sermac, que trabalha, ele é o profissional de fisioterapia, ele é o número 1, pelo menos eu considero assim, ele entende muito. As PIs também, a gente faz muito PI, porque no início do tratamento, o paciente está com 0 grau de incapacidade. Vou pensar, lá no início do diagnóstico não tem nada. Se 1 ano depois eu reavaliei esse paciente e ele está com um grau 1 de incapacidade, opa, por que ele está? E a gente precisa, sim, trabalhar, vocês, médicos, né, a maioria, pelo que eu vi aqui, são profissionais da enfermagem e da medicina, fazer essa interação com a gente, sempre estar trabalhando ali em conjunto, com o psicólogo, porque eu sei na prática, como eu falei agora há pouco, né, sou paciente também, afeta muito o nosso psicológico. Então, o PSF hoje a gente sabe que não dispõe, né, de uma equipe multidisciplinar. Até então tinha o NASP, mas assim, a gente sabe que o NASP não fazia vários tipos de situações. Eles encaminhavam, né, para atenção secundária, mas é muito importante a gente trabalhar procurando mesmo o diagnóstico nas pessoas, porque muitas vezes eles não nos procuram, a gente que tem que procurar o paciente. E se o paciente veio por alguma outra razão que não seja a hanseníase, a gente tem que buscar para saber se ele ou alguém da família tem hanseníase. E aí a gente fecha o diagnóstico logo no início, né, para evitar problemas futuros. E é isso, minha colaboração está dada por aí. Que vocês queiram conhecer a gente um pouco mais, tá bom? Um beijo. E obrigada, Juju e dona não, né? Doutora Andréa. Oi, gente, então, nossa, essa contribuição, a visão do paciente é outra situação, é outra sensação, a gente tem outra visão do que está acontecendo. Uma coisa interessante é que o que você falou sobre a fisioterapia e sobre os aspectos neurológicos, que são muito mais que dermatológicos, o Dalton chegou para falar sobre ele fazer esse acompanhamento no postão de Várzea Grande com uma dermatologista, e aí a Andréia é uma médica de saúde da família e comunidade, a gente tem a enfermeira Juliana, a gente sabe que os ACS podem trabalhar muito nesse processo, então eu acho que a gente não pode perder
esse gatilho incrível de falar para vocês. Já vou começar com a Juliana, que está com a mão levantada. O que é interprofissionalidade para você? Assim, como é que você está percebendo ela no seu ambiente de trabalho? Juliana, você pode já falar um pouco sobre disso para a gente? Porque eu acho que vai ser incrível a sua contribuição nesse momento. Assim. Juliana? Enquanto ela não vem, eu vou falando. Ju, daqui a pouco Obrigado. você fala, não corta. Então, essa interdisciplinaridade é o que mais precisa, né? Que é o apoio de diversos setores. Né? O paciente de hanseníase, ele é um paciente fragilizado. Eu tive a oportunidade de tratar tanto pacientes muito humildes, pacientes que têm uma situação econômica moderada e pacientes com uma boa situação econômica. Mas todos se colocam assim, ficam numa situação de vulnerabilidade, porque é uma doença estigmatizante, a verdade é essa. E existe muito medo, né? Pô, eu tô com hanseníase, será que eu vou ficar com a mão em garra? Será que eu vou ter sequela? Será que né? Aí você começa a estudar um pouquinho, a pessoa começa a ficar um pouco mais entendida. Nossa, será que eu vou perder a força do meu pé? Né? Ou então a sensibilidade dos meus olhos? E aqueles que já tiveram casos na família, casos mais emblemáticos, sente aquele drama, aquele medo, aquele receio. E o afastamento. Eu não sei se... Eu esqueci... Gisele, né? Isso. Eu não sei se você passou por isso, mas existe um afastamento das pessoas de perto de quem está tratando, por ignorância, né? Por ignorância. E às vezes você faz o diagnóstico e o companheiro, a mãe, o irmão fala, então sai de perto de mim, né? Eu vejo muito isso. E aí a pessoa começa a escurecer, mudar a pele, né? Quem já sabe que quando trata de hanseníase, lá na guia todo mundo sabe que quando trata de hanseníase, a pele fica escura. Então, se vê um vizinho que a pele tá ficando escura, começa a afastar. E eles perguntam pros acessos, até para mim, às vezes eu pergunto, fulano tá tratando de hanseníase, porque tá mudando de cor, né? E aí todo aquele estigma e o afastamento, existe um afastamento. E isso é muito, muito ruim. E outra coisa é aquele sentimento, às vezes, de culpa, uma sensação ruim, porque, poxa, eu tô passando, eu tô transmitindo, né? E ninguém tem culpa, né? Não tem o que fazer. Acontece. E isso não precisa do médico, né? Para isso. Eles precisam de apoio, eles precisam da escuta, da informação, do apoio. E aí é que falta dentro do... Eu sempre achei, desde minha formação, eu fiz nutrição antes de fazer medicina, eu não conto muito que eu tô gordinha, e nutricionista gordinha é feio. Mas eu sempre pensei num PSF, tinha que ter, no mínimo, eu acho que a equipe mínima tinha que ser o médico, o enfermeiro, o técnico, um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista e um assistente social. É o mínimo que uma população, do mínimo que essa população precisa, porque nós ficamos muito desfalcados. Né? Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um fisioterapeuta e de um nutricionista para muita coisa, inclusive a nutrição na hanseníase é muito importante. Um paciente desnutrido, ele tem reação por desnutrição, ele fica suscetível a outras infecções. Né? E o dentista também, o dentista já tem na base, né? Não é equipe mínima, mas geralmente os PSFs costumam, grande parte já tem dentista, né? Também componheria aí o setor. Então, essa interdisciplinaridade é onde o paciente consegue se sentir acolhido, recebido, e onde eu consigo tratar esse paciente na multiplicidade, de forma a atender tudo, e que ele saia de lá não curado da bactéria, que matar a bactéria a gente mata, mas também curado ali na parte psicológica, né, com uma fisioterapia adequada para que ele restabeleça alguma função que ele perdeu, né, bem alimentado, com né, um assistente social é muito importante, porque, olha, eu tenho vários pacientes que eles não conseguiam trabalhar de fraqueza, porque dá muito cansaço às vezes, dor neuropática pelo medicamento, cansaço, e aí eu não conseguia afastar pelo INSS, como que uma pessoa carpina, fraca, com dor, entende? E aquela pessoa está em situação de vulnerabilidade, ela não consegue manter o seu sustento. E o perito do INSS não vai conceder benefício para ele, porque ele não tem estigma da hanseníase. Ele não está com a mão,
contraída, nem com o pé contraído, e nem desabou o nariz dele. Então, ele pode trabalhar, esse é o entendimento, né? Dor não é visto como um problema para o perito do INSS, né? Então, é muito difícil para nós da ponta. É você ter que tratar um paciente sem ter todo esse suporte, né? Então, assim, existe lei que ampara o paciente de hanseníase para que ele consiga o benefício, né, o LOAS, tudo para poder se manter, mas você não consegue acessar. O paciente não tem acesso ao que ele tem direito, porque o perito nega. E aí o paciente chega para mim, não, doutora, faz um laudo para mim que eu vou conseguir. Meu laudo não serve de nada, na verdade. O laudo que a gente faz é uma carta em que você tenta sensibilizar o perito de que a pessoa precisa, quem define é o perito. E aí eu comecei a fazer laudos extensos. Eu escrevo o exame físico inteirinho do paciente no laudo. Porque lá chega o perito, ele olha para a cara do paciente, não examina, e fala que o paciente está apto para trabalhar. E aí eu comecei a caprichar mais. Então eu faço 1,5 página de laudo, descrevo tudo, porque se o perito falar que não tem, então ele testa e comprova, né? Então você está falando que eu estou mentindo, então você tem que examinar o paciente igual eu examinei, palpar nervo, fazer estesiometria, e aí você vai me contradizer. Da maneira que eu achei, mas não é todo médico que faz isso, né? Não é todo colega que tem essa sensibilidade, a verdade é essa. Então é muito difícil. Então esse cuidado interdisciplinar, ele dificulta, a falta dele dificulta muito o tratamento do paciente, muito mesmo. Eu sinto muito isso, né? E é muito difícil, assim. A gente sofre junto com a pessoa, na verdade, né? Aquele sentimento, assim, de, poxa, eu podia ter, esse paciente não precisava estar nessa situação, eu podia ter salvado o pé dele, mas eu não tive tempo, eu não tive amparo, eu não tive apoio para acompanhar esse paciente minuciosamente para que ele, né, não ficasse com aquela úlcera, não ficasse com aquele pé caído. E aí você vê uma pessoa que ela vai ficar estigmatizada, vai ter dificuldade de trabalhar, de se manter o seu sustento e de se recuperar e de sair daquilo. Essa é a minha visão. Muito obrigado por essa contribuição. Eu acho que eu estou aqui meio pensando nela ainda, porque foi bem chocante, né? Bem interessante perceber como a desassistência governamental ela é um impedimento nesse processo, né? Eu gostaria de chamar para falar também sobre como ela enxerga a interprofissionalidade e como ela enxerga a interprofissionalidade dentro da detecção precoce de hanseníase, né? Como ela trabalha. A enfermeira Juliana, se ela quiser dar essas palavras para a gente, vai ser incrível, assim. André, ela furou a fila. Ela fura a fila na vez da gente. É assim. Você moscou, eu fui na frente. É assim, gente. Eu acho que para uma equipe trabalhar a interprofissionalidade, trabalhar de uma forma gostosa, que eu falo assim, primeiramente, a gente valorizar o saber de cada um. Todos os profissionais, ele tem a sua importância, todos eles têm a sua contribuição. Na atenção básica, não existe um profissional melhor do que o outro. Já começa por aí. E aí, assim, o que tem muita dificuldade é que, me desculpe que a maioria é médico, mas é que às vezes os médicos, quando formam, eles têm como que eu vou dizer? Um endeusamento por parte dos profissionais. E aí, se o médico não chegar acessível e humilde para poder aceitar que aquele ACS tem grande contribuição de ensinar alguma coisa, o vínculo não forma, entendeu? E assim, todos lá na unidade, eu e a Andréia, a gente deixa bem acessível. Todos têm a liberdade de entrar na nossa sala e expor alguma ideia, alguma contribuição, porque às vezes, gente, a gente é tanto serviço que a gente come mosca, que às vezes uma ideia de um colega que olhou aquele paciente com um olhar diferenciado, quando ele entra na nossa sala, a gente já entra com esse olhar voltado para outro diagnóstico. E aí, a odontologia lá na unidade, graças a Deus, a gente fala que na guia só fica
quem entra no grupo. Se não entra no grupo, cai fora. Porque a nossa odontologia é muito parceira mesmo. Eles avaliam todos os nossos casos para evitar reação, entendeu? Todos os pacientes de hanseníase fazem tratamento odontológico. A gente fez esse acordo de ter essa prioridade, porque o tratamento odontológico na rede do SUS é muito difícil, né? Então, todo paciente tem essa questão de realizar o tratamento completo, ou pelo menos agora, nesse momento de pandemia, a gente pede pelo menos para o foco de infecção ser tratado, né? E, assim, só para contribuir a questão que a Andrea disse e alguns colegas, na atenção básica, infelizmente, por que não vai para frente? Porque a própria gestão, os profissionais que atuam na atenção básica não são contratados pela sua competência. Já começa por aí. Então, para você entrar na atenção básica, se não for por concurso público, tem que ser por outros contatos, né? Então, às vezes, o profissional não tem nem interesse de aprender ou de se especializar em alguma coisa, porque não é pela competência que ele fica, entendeu? E aí a gente tem muitos casos de colega que não se esforça, que não faz questão, entendeu? E aí a atenção básica, como a doutora disse, só quer visar a produtividade, o que desanima muito a gente, porque você tenta fazer um trabalho diferenciado, um trabalho voltado para a comunidade, e aí, quando você expõe seu trabalho, você não tem nenhum reconhecimento, e eu não falo em reconhecimento financeiro, eu falo um reconhecimento de acessibilidade dentro da secretaria, que é muito difícil. Então, assim, é uma luta, o que poderia diminuir tantos casos de doenças se a atenção básica fosse mais valorizada e os profissionais também. Hoje, com a pandemia, a básica está praticamente sucateada. Nós não temos muitas condições de trabalho com equipamento, materiais, essas coisas, né? Então, nós estamos num momento bem difícil da saúde, muito difícil, e que não que o Covid não seja importante, mas muitas outras pessoas estão adoecendo por falta de acompanhamento e de cuidado, porque todo o recurso voltado para o Covid, quando a gente, não sei se vocês já ouviram esse ditado, a gente não pode cobrir um santo descobrindo outro. Então, é isso que está acontecendo hoje na saúde nossa, infelizmente. Muito obrigado. Desculpa. A Brenda queria fazer uma pergunta, eu ia justamente te chamar agora, pode fazer. Não, é porque eu fiquei muito curiosa, porque eu acho que foi a Juliana que tinha falado antes, só que eu falei, não, eu vou segurar um pouquinho para esperar a discussão começar, e aí eu faço a pergunta, né? Aí a Andrea falou sobre, mencionou de novo o dentista, eu fiquei, gente, tipo, eu já imaginava vários profissionais atuando nessa questão de auxiliar no diagnóstico da hanseníase, o psicólogo, fisioterapeuta, sabe, N profissionais. Mas eu nunca tinha pensado no dentista, sabe? Porque, por exemplo, consulta com dentista é uma coisa, para mim, sempre foi uma coisa muito rápida, sabe? É uma coisa vai e volta, ou senão, quando demora um pouquinho mais, é um canal, e no canal, geralmente, a pessoa usa anestesia. Então, assim, eu nunca imaginei que fosse algo que, tipo, pudesse auxiliar na detecção, sabe? E se vocês tiverem algum exemplo, assim, para meio que iluminar a minha cabeça em relação a esse ponto, seria muito interessante. Juliana, se você quiser falar, e depois, se a Gisele quiser entrar também para falar, que ela estava falando um pouco sobre isso no chat, vai ser incrível. Tá. A odontologia, por exemplo, a gente capacita todos os profissionais sobre os possíveis sintomas, possíveis sinais de hanseníase. A questão da sobrancelha, a madarose, sabe? Paciente que quase não tem sobrancelha, uma tem, outra não tem, o olho que não fecha completamente, sabe? Mancha. Então, enquanto eles estão
enquanto o dentista, a gente fala assim, está lá mexendo na boca, o auxiliar está lá olhando o paciente. Então, às vezes, eles reparam coisa durante o procedimento deles que a gente não viu. Tem uma paciente, vou dar um exemplo para vocês. Ela tinha o rosto todo infiltrado, tinha uma face leonina, infiltrado, sabe? E a odontologia, a auxiliar do dentista falou assim, Juliana, acho que aquela paciente tem hanseníase. Dá uma olhada no rosto dela. E a orelha dela tá cheia de grumo. Aí eu falei, gente, porque a odontologia tá na boca, eles estão de olho na cara da pessoa, né? De fato, era hanseníase. Então, assim, e a importância, eu acho assim que uma importância, além do diagnóstico, mais ainda, é prevenir a reação. É muito comum o paciente ter reação durante o tratamento por foco odontológico. Então, é muito, muito mesmo. Todo paciente que é feito o diagnóstico, a gente já pede para a odontologia dar uma avaliada na boca, porque se ele tem os dentes todos estragados, a possibilidade de ele ter reação é muito grande durante o tratamento. Então, assim, não tem como a gente... Por isso que eu falo que todos os profissionais é importante. Não é só o médico chegar lá e diagnosticar. Se eu não tiver a ajuda do dentista para estar fazendo esse apoio, esse feedback com a gente, se eu não tiver o ACS para ir lá na família e orientar e dar esse retorno de como que ele está, eu não sei, eu só sei quando o paciente vem tomar a dose supervisionada. E durante o mês inteirinho, como que está na casa dele? Ele está depressivo? Ele não está? Ele está tendo estigma dentro da família? Entendeu? Então, todos os profissionais contribuem de uma forma ou de outra. Eu gostaria de falar também em relação a... Eu gostaria... Posso falar? A gente está numa ordem rapidinha. Eu já vou chamar a senhora. A senhora só deixa a Gisele falar um pouquinho antes, aí eu já chamo a senhora, só porque ela já estava na fila, tá? Obrigado, professora. Nada. Eu ia falar basicamente o que a Juliana falou, né, do foco odontológico. É comum, muito comum ter reação e verificar que o paciente tem cáries. Outra situação que é muito comum também é a perca de dentes por conta da prednisona. Quando o paciente ele tem um uso muito avançado de muita prednisona, tem vários processos fisiológicos que acontecem, inclusive a descalcificação. É óbvio que isso não é tão rápido, né, mas acontece, e aconteceu com uma pessoa que eu conheço, simplesmente estava comendo, o dente caiu. Outro dia, estava comendo e o dente caiu. Mas o paciente estava com todos os dentes perfeitos, estavam ótimos, como assim? Então, a gente foi em busca de avaliar e tal. Descobrimos que esse paciente, infelizmente, já há 9 anos, com muita prednisona, vários outros medicamentos também, não só eles, sofreu um processo de descalcificação. Então, é preciso estar sempre atento, sempre observando, fazer sempre uma higiene bem adequada, avaliar se está certo, fazer direto, de vez em quando, uma panorâmica para ver como que está a saúde bucal. Então, é sim necessário, principalmente no início do tratamento, já corrigir todas as falhas ali que tiver presente para evitar problemas maiores também. Outro detalhe também, que é muito importante, a gente sabe que acontece muita infiltração nas narinas, e quando o paciente ele vai lá na odontologia, ele fica ali, como a Juliana colocou, né? Ele tá ali de frente, o doutor ali, ele vai observar, vai ver, e já começa por aí. Então, sim, todos os profissionais que trabalham com pessoas, ou seja, todo mundo da área da saúde, a gente tem que colocar, todo mundo que trabalha com pessoas tem que saber pelo menos os sinais e sintomas da doença para fazer o encaminhamento se necessário. É isso. Professora, se a senhora quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Tá muito interessante, né, essa roda de conversa, e a gente vê a importância urgente, emergente de se trabalhar na perspectiva da interprofissionalidade, né? E aí, uma questão que eu observava tanto no Ceará como aqui em Alagoas, é que o odontólogo dentista, que faz parte da equipe da Estratégia da Família, quando tinha os treinamentos, não chamavam o dentista, certo?
Eu observei isso no Ceará e eu observei aqui, como eu tive a oportunidade de coordenar o programa aqui no Ceará, era uma das coisas que quando vinha um ofício solicitando treinamento, eu falava, olha, quero a equipe da estratégia, o médico, o enfermeiro e o odontólogo, depois, o segundo momento, a gente trabalhar com os ACS e os técnicos de enfermagem. Então, eu tenho assim 2 exemplos rápidos para dar em relação a essa questão do odontólogo. Eu fazendo supervisão numa unidade no Ceará, identifiquei uma pessoa afetada pela hanseníase, que ele estava assim, com a pele super escurecida, que nós sabemos que é por conta da clofazimina, né, que escurece a pele e depois, quando termina o tratamento, aos poucos vai voltando ao normal. Mas não era só o bronzeamento, ele era de pele clara e ele estava de marrom para preto, né, e eu fiquei olhando para aquela pessoa, né, e aí entrei no consultório da enfermeira e perguntei, ó, tem uma pessoa ali fora que eu reconheci que é uma pessoa afetada pela hanseníase, o que me admira é porque ele está super escurecido. E aí a enfermeira disse, é o seu fulano. Ele está no 5º ano de PQT, da poliquimioterapia. Então, sabemos que o tratamento é de 12 doses e no máximo 24. Mas ele estava no 5º tratamento, né? E aí, nisso, ele entra na sala e aí ela falou, estávamos falando do senhor. Ele senta e aí a enfermeira disse, olha, ele tem 27 anos, é hipertenso, está diabético, está com problema de dores na coluna, ele está com glaucoma, tudo que poderia existir numa pessoa idosa que poderia estava naquele jovem de 27 anos. E aí ele sorriu, assim, com tanta coisa ruim, mas ele ainda sorriu. Quando ele sorriu, eu vi que ele tinha só caquinhos de dente, um odor de pus. E eu olhei para a enfermeira e disse, cadê o dentista ou a dentista da sua equipe? Ela disse, não, os pacientes daqui não passam por dentista. Eu digo, o paciente de hanseníase não tem boca nem dente, porque tem uma equipe. E eu digo, outra coisa, você nunca leu ou ouviu num treinamento que os focos dentários são grandes fatores de risco para a reação hansênica, e que esse jovem, ele está curado da hanseníase, certo? Ela disse, mas o médico dá mais segunda dose, terceiro ano, 4º ano, porque ele não melhora as reações. Eu disse, ele não vai melhorar se não for resolvido o problema desses focos dentários, né? E aí, encaminhei esse paciente para referência, onde eu trabalhava, lá em Fortaleza, e aí encaminhei lá para a médica hansenóloga, uma clínica hansenóloga, boa assim como a doutora Andréia, e ela, né, retirou a PQT, né, e passou antibiótico para a infecção que ela estava, e mandou o encaminhamento para a unidade, para que depois a dentista fizesse a extração de todos os dentes, né, e o tratamento daquelas reações fossem, ela acompanhou lá na referência, né, para ir desmamando. E aí, gente, com 1 ano, esse paciente me procurou lá na unidade de referência, ele já bem claro, né, de prótese, contente, tudo passou, a hipertensão, a diabetes, tudo, depois que resolveu o problema da reação, né? Então, isso é muito importante que o dentista participe dos treinamentos para que ele quebre preconceito, estigma, entenda a importância de que as pessoas afetadas pela hanseníase tenham uma avaliação da sua saúde bucal. Então, eu gostei muito da fala tanto da Juliana como da fala da Gisele, que, como sempre, essa jovem Gisele, gente, ela é fantástica. Eu queria xerox dela por esse Brasil, viu? Obrigada.
Gente, sobre esse tópico, vocês querem alguma coisa para falar? Sobre os profissionais que podem agir nesse caso, no trabalho interprofissional, quais são eles? Os alunos têm alguma coisa sobre isso, algum relato de experiência? Se tiver, vai levantando a mão que a gente vai trazendo, tá? A professora Clodes. Professora Clodes, a senhora está com a mão levantada ainda. A senhora pode abaixar, por favor? Só para eu ter um controlezinho aqui. A professora Closeni. Nossa, estava sentindo muita saudade da senhora, professora. Vem falar para a gente aqui um pouquinho. Estava sentindo tanta saudade da senhora falar, eu estava até preocupado. Tá demorando, né? Pois é, eu achei que a senhora já não ia falar mais, já estava um pouco preocupado já. Não, eu só queria dar uma contribuição, eu concordo, né, assim, com a fala de todo mundo, eu acho assim, muito importante a fala da Andréia, né, em relação à necessidade do profissional médico, né, tá se afunilando no diagnóstico, num bom exame físico. Eu tenho também uma história, né, para contar em relação à hanseníase, né, eu tinha um amigo que acho que há mais de uns 5 anos atrás, eu sempre falava para ele assim, por que você não vai na unidade básica? Você tem um rosto e um lóbulo, né, da orelha muito infiltrado, vai que você é hanseníase, né? E falava para ele, não adianta, a gente brigava, isso é coisa da sua cabeça e tal. E aí, uma vez, ele tinha uma mãe que tinha problema de hipertensão e diabetes, e ele me convidou para ir na casa dele para acudir a mãe dele numa crise hipertensiva. Eu cheguei lá, meu Deus, eu olhei assim, sabe aquele lago oftalmo clássico, né? Mãos e pés em garra, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu perguntei, falei, mas vocês não têm? Não, a gente não tem nada disso. Falei, não é possível. Aí liguei em alguém da regional, pedi para eles fazerem uma visita, né, domiciliar para eles, onde eles estavam. Foi a médica, foi enfermeiro, foi agente comunitário, e assim, perguntaram para eles se eles tinham histórico, né, de família, de alguém com hanseníase na família. Não, a gente não tem. Tá bom, ficou por isso mesmo, né? Falei, gente, não é possível. Eu olhava e eu tinha tirado fotografia, eu olhava e falei, meu Deus, não é possível, não está em mim ficar quieta. Cícero, o que você acha que isso aqui? Eu falei, nossa, não tenha dúvida nenhuma, isso aí é hanseníase, né? Eu falei, então você ajuda a resolver o problema agora, porque lá na unidade básica já falaram que não tem história, entendeu? E pronto, ele falou, traz no Sermac. Levei no Sermac, né? Ele tratou, na época a Letícia estava lá, começaram o tratamento. Gente, assim, a família passou a enfrentar tantos problemas dentro da unidade, né? E aí cheguei lá um dia e falei assim, é vocês que foram denunciar na secretaria? Eu falei, não, ninguém denunciou nada na secretaria, nós fomos buscar na secretaria, porque na época o Cícero acabou indo lá, quando ele ainda estava coordenador, né, no município, junto com, acho que é Deb, né? Deb, foram fazer a visita, fazer a avaliação da pessoa em domicílio, porque eu tinha pedido. Falei, não, eu só pedi para um profissional, né, que eu sei que tem conhecimento, fazer um diagnóstico que estava escancarado, que era hanseníase. E essa paciente já tinha passado na mão de uma oftalmologista em 2014, né, lá, e foi encaminhada, tinha triquíase, tinha tudo que tinha direito. Mandou, acho que para o dermatologista, para ver o problema da pitose palpebral. Então, acho que, assim, é preciso, né, a atualização desse profissional. E hoje, esse que é um amigo e a mãe deles, eles moram comigo, né, e durante o tratamento dela, ela é renal crônica, tem hipertensão, tem diabetes e tudo isso. E, assim, um caso típico, né, que passou batido, né, e que precisa de ter esse olhar, né. E eu acho que isso é muito importante, né? Olha, a gente está aí, eu acho que enquanto rede, né, a Gisele está ali, a gente tem interesse de estar ampliando o conhecimento da população, dos agentes comunitários, porque eu acho que a gente precisa, né, de mudar essa realidade do nosso estado. Ela me incomoda muito, eu já falei com a Josiane, e ali, acho que é a Lídia, né? Acho que é Lilian, lá de Tocantins, que eu não quero brigar com Tocantins por causa do primeiro lugar. Então, eu quero passar o bastão para eles, assim, ficar lá no último lugar, né? Eu acho que a gente tem isso como proposta. Eu acho que quando a gente acredita que é capaz de fazer alguma coisa, tudo pode dar certo, não é mesmo, Gisele? Só isso que eu queria colocar.
Ai, que incrível. Andréia, você levantou a mão? Você gostaria de falar alguma coisa? Ou só ficou levantado? Não, eu levantei, mas agora eu me perdi. A gente falou tanta coisa que eu acabei esquecendo o que eu ia falar. Não, agora, daqui a pouco eu devo lembrar. Não sou assim, tenho umas falhas de vez Ok. em quando. Então, uma coisa interessante é que a professora Aline Cristina, ela falou aqui um pouco sobre o financiamento, a questão dos profissionais, o investimento. Se ela puder, e se ela achar que é necessário ela abrir o microfone e falar um pouquinho sobre isso para a gente deixa o convite aberto, tá? Ela pode ficar à vontade. Então, o que eu observo assim do relato dos colegas é essa falta de investimento para ter, né, os equipamentos, insumos necessários para fazer a avaliação, essa questão da capacitação dos profissionais, né? Não é só do investimento, mas até mesmo do interesse. Né? Algumas vezes eu participei de algumas capacitações aqui com aquele professor lá de Bauru. Acho que até a Andréia falou o nome dele aqui, ele tem um nome diferente, é o... Jason. Esse mesmo. Praticamente na capacitação só tinha enfermeiros. Os médicos, eles não foram da atenção básica, nem da atenção especializada, né, onde era o serviço de referência. Né? E tem alguns lugares, por exemplo, tem algumas unidades de saúde que o enfermeiro e o médico ficam revezando o uso da sala para fazer consulta. Então, assim, desestimula, né, os profissionais para ter um dia para atender, né, esses possíveis casos, né, que tem suspeita de hanseníase, né, isso acaba encaminhando, eles preferindo encaminhar o paciente para o serviço especializado de dermatologia, né, então, e teve um estudo, eu não me lembro agora o ano, mas que foi feito em alguns estados, onde o governo federal ele deu um incentivo de bonificação para os municípios, né, que mais fizessem notificação por meio da busca ativa. Né? Então, eu vi que, se você analisar os dados, né, do sistema, você vai observar que eles teve uma elevação. Né? Então, eu acredito assim, se tiver algo nesse sentido, enquanto política pública, né, nesse momento que a gente está vivenciando, eu acho que pode ajudar a estimular, né, a realização, né, da busca ativa desses casos aqui na nossa região. Né? E tem essa questão que a Andréia falou, né, a questão da valorização profissional, né, não querem pagar um salário, né, que condiz, né, com a formação do profissional que se especializou, porque, querendo ou não, né, a gente investe na nossa carreira, né, a gente faz uma pós-graduação, a gente compra livro, a gente compra material para se especializar, e na hora que a gente quer ser reconhecido, né, do nosso trabalho, a gente não consegue essa valorização, né, vamos dizer assim, enquanto profissionais. Então, eu acredito que falta um pouco desse incentivo, né, dos governos federal, estadual e municipal para que consiga acontecer, né, essa efetivação, né, da atenção à hanseníase. Esse é o meu ponto de vista. Que incrível. Obrigado pela contribuição. Antes de dar segmento, né? Eu estou sentindo um pouquinho de falta dos alunos nessa contribuição. Então, acho que a gente vai levemente retroceder para poder avançar mais na discussão. Pode fazer assim? Os alunos que estão aqui, que são discentes, como é que vocês percebem o interprofissionalismo na faculdade de vocês, por exemplo? Como é que vocês percebem o interprofissionalismo no dia a dia? Quem faz estágio já? Quem vai para a UBS? Quem vai para a Policlínica? Quem vai para o hospital, para o Júlio Miller? Ou para qualquer outro tipo de ambiente. Como é que vocês percebem esse processo? Vocês estão vendo a interpersonalidade? Vocês estão sentindo falta? Está acontecendo na prática? E pode ser sincero, se não estiver acontecendo, não está acontecendo por causa disso, por causa daquilo, ou se estiver acontecendo, se puder contar uma experiência, quem puder, dos alunos agora, dar um pouco desse depoimento, ia ser incrível. Aí já podem abrir o microfone diretamente, tá, gente? Vou começar então, puxar essa discussão. Bom, eu gosto de falar sobre isso, da interprofissionalidade,
Primeiro, porque a gente teve as experiências do PET, né, lá na Iguaçu e na Guia, e para mim lá foi onde eu comecei a aprender a importância da interprofissionalidade, né? E foi o primeiro lugar que eu vi completo, sabe? Por exemplo, a importância da ACS e dos demais profissionais, né? O dentista, enfermeiro técnico, enfermagem e o médico. A gente tinha um pouco de dificuldade com o médico, né? Não tinha um médico lá para estar participando, então foi a única coisa que faltou. Mas o resto da equipe, assim, foi a primeira vez que eu vi todo mundo empenhado, sabe? Todo mundo empenhado pro mesmo propósito, sabe? Sem ACS, nada existia. Sem a enfermeira, nada ali existia. Sem o dentista, também não tinha serviço. Então, precisava de todos. Todo mundo tinha um papel muito importante. Mesmo sem o médico, eles conseguiam, sem o médico atuante, né, nessa interprofissionalidade, eles conseguiam reverter isso. E foi a primeira experiência que eu tive, assim, né? Aprendi. E outra coisa, assim, na faculdade mesmo, no campo de estágio da faculdade, eu tenho observado muito a parceria dos enfermeiros com os médicos. Assim, eles trabalham de igual para igual, sabe? O enfermeiro está trabalhando ali juntamente com o médico. Sem o enfermeiro, o médico não trabalha, sem o médico, o enfermeiro não trabalha. É uma coisa muito em conjunto. Eu estou percebendo isso bastante, sabe? Já, né, tirando a parte tirando a água sua, Gui, ali, eu não observo tanto isso com os dentistas. Eu acho, assim, que ainda é muito isolado, sabe? A parte odontológica da clínica ali, eu ainda consigo, eu ainda vejo, assim, muito isoladamente. Ele, sabe, parece que é um departamento isolado na UBS. Mas o resto, técnico de enfermagem, os enfermeiros e os médicos, para mim, assim, todas as UBS que eu participei, né, na faculdade, eles são muito juntos. O trabalho é muito equipe mesmo, sabe? Só a parte odontológica, né, que é a minha crítica hoje para vocês. Algum aluno ainda que gostaria de contribuir? Você me der depoimento sobre isso? Amanda, Carol, Marcelo. Vou fazer um comentário, mas é bem rápido, porque assim, eu achei muito interessante o comentário do Dalton, porque às vezes eu estou no segundo semestre e eu fiz um semestre presencial, né? E nesse tempo eu praticamente não vi assim, essa interprofissionalidade. Eu tive umas visitas em UBS, sabe, para a HDC. Aí a gente vê ali um trabalho em conjunto da enfermeira com a médica, com a SS, mas você não vê assim tanto os outros profissionais, sabe? Você não, eu não lembro de ter visto dentista, de ter visto outros que poderiam estar ali em conjunto, trabalhando juntos, sabe? Pareciam que era um mundinho mais isolado, um aqui e outro ali. Algum aluno gostaria de Gente, fazer eu uma não sei se contribuição? estão ouvindo barulho aqui no fundo, mas eu acho que eu não posso deixar de colocar meu relato também, fazendo uma junção com a fala da Brenda mesmo, né? Porque a gente é da mesma sala, mas eu ultimamente tenho acompanhado uma enfermeira no PSF Bela Vista Carumbé, e lá tem uma recepção não muito grande, né? Mas numa quantidade razoável de pacientes com hanseníase, e justamente é isso, né? Eu nunca vi esse interpersonalismo com o dentista, com o psicólogo, com o nutricionista, com disponibilidade nessa unidade, né? Eu tenho muito mais a recepção ali da enfermeira, que é o caso que eu acompanho, então ela faz aquele tratamento supervisionado, né? De 20 em 28 dias, como até a doutora Andréia já trouxe para a gente numa capacitação. Faz novamente todo o acompanhamento ali dos espessamentos dos nervos, né? Faz o teste com tensiômetro, e se acontece alguma intercorrência, a médica está ali para auxiliar essa enfermeira. E nos ACS, justamente para fazer a capacitação não, mas a recepção, né? Ver ali na região se realmente tem uma pessoa com hanseníase e trazer para a unidade para poder fazer aquele diagnóstico junto da enfermeira, se a médica não está, ou com a médica, para que se previna justamente essa incapacidade. Mas nos outros interprofissionais, né, que eu já disse anteriormente, eu nunca tinha visto. Então, esse relato que está trazendo agora dos dentistas, dos psicólogos e afins é muito importante, até para que eu tenha esse olhar também, né, mais futuramente, enquanto eu estou acompanhando essa enfermeira.
Então, a gente gostaria de salientar agora que a gente enviou o formulário pós da roda de conversa, né, que a gente vai passar para vocês, para a gente poder fazer a avaliação do conhecimento construído e também para a gente poder depois gerar uma espécie de documento para comprovar o tempo de roda de conversa, né? A gente vai enviar para vocês todos por e-mail. Então,